que está montado o governo de São Paulo? Como é que você acha que está montado o governo da Bahia? Como é que você acha que está montado o governo de Pernambuco? Como é que você acha que está montado o governo de qualquer país do Angela Merkel? O Macron? Como é que você acha que é montado o governo? O Conte na Itália? Sabe? O partido o PSOE na Espanha? Como é que você acha que é montado o governo? O governo é montado com as forças políticas que ganharam as eleições. Toda vez que você vai convidar um partido que você fala, olha, você vai participar do meu governo, você oferece um ministério para ele, você um cargo qualquer, e você fala o seguinte, olha, o cara tem que ter currículo, esse currículo é apresentado, ele vai para o gabinete da Casa Civil, o gabinete da Casa Civil analisa, vê se o cara tem um currículo bom, se o cara não tem prontuário policial, aí o presidente toma a decisão de indicar ou não. O fato de você indicar o cara, sabe, significa que você não precisa estar fazendo um curral. Aquele cara, ele tem que ter dignidade, tem que ter caráter, aquele cara tem que ser ético, ele tem que ter espírito público. É isso. Mas as pessoas estão lá. Sabe, não adianta o Bolsonaro querer conversar com o tenente que era subordinado a ele, quando ele era tenente também, sei lá onde, em Campinas, ou seja, porque o cara é legal. Não, o cara é deputado. Se o cara não é deputado, o cara não vai votar. Então esse cara não é levado em conta. Pense nisso. Presidente, nesse sentido, como é que o senhor vê o senhor falou com relação à ética, com relação a vários elementos. Como é que o senhor vê a aproximação de Roberto Jefferson, que foi pivô em toda aquela época do escândalo do chamado mensalão, ao governo Jair Bolsonaro, a aproximação do Jefferson, os afagos públicos de Jefferson? Mas é só você pegar o histórico dele. Você pega o histórico de determinadas pessoas sabe, sempre estarão do lado de quem estiver no governo. Pode pegar, historicamente é isso. Tinha um político famoso lá em Pernambuco, até um desses canalhas que foi prestar depoimento contra mim, eu não sei o que lá, Correia de Pernambuco, em que ele usava terno branco e Ray-Ban, e ele falava, você imagina que um cara que usa sapato branco, terno branco e Ray-Ban verde vai ficar contra qualquer governo? Eu estou do lado de qualquer governo, e assim tem um monte de político. Lamentavelmente é isso. Eu gostaria que não fosse assim. Mas é assim. Lamentavelmente é a política brasileira. E quanto mais a gente lê sobre a história do Brasil, Sakamoto, mais você percebe que isso é a cultura política brasileira. É a cultura, sabe, do beijamão, é a cultura do favor. Sabe, quando nós fomos trazer o Temer para o governo, eu até lembro que o Tarso Genro era ministro da Justiça, nós fizemos um acordo com o Temer por escrito. Quais eram os acordos pontuais das coisas que a gente queria fazer no país. Mas você não faz isso com todo mundo. Sabe, quando o governo está por baixo, como está o Bolsonaro agora, quase sem ninguém no Congresso Nacional, ele fica preso muito fácil. Ele arrota peru para a imprensa, mas como mortadela na relação dele com o Congresso Nacional, porque ele está fraco, ele não tem força. Então ele vai ceder. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa para você aprender na vida, Sakamoto. O Congresso Nacional não gosta de presidente forte. Um presidente que tem 87% de bom e ótimo como eu, de 70%, sabe, como a Dilma tinha em 2013, não faz bem para o Congresso. O Congresso gosta de presidente fraco para poder pressionar o presidente. Nesse sentido, o Congresso prefere a manutenção de Jair Bolsonaro do que um eventual governo Hamilton Mourão? Eu não sei qual é a diferença do Mourão e do Bolsonaro. Os dois são militares. Um chegou a general, o outro foi expulso, porque tinha mau comportamento, mas virou chefe do general. Sabe? Ele agora é o chefe supremo das Forças Armadas. Eu, sinceramente, não sei qual é a diferença. Eu não conheço pessoalmente. Então, até seria bom. Até seria bom se você fizesse um levantamento para ver quantas vezes o Bolsonaro votou contra mim no Congresso Nacional. Eu não conheço o comportamento, eu não posso julgar o Mourão. Eu sei que, ideologicamente, pelo que ele fala, ele é um cara de direita. Eu sei. Eu sei que ele é um cara conservador, sabe? Mas eu não posso dizer outra coisa dele porque não o conheço.
Entendi. Presidente, a gente está começando a caminhar para o final da nossa conversa, tem mais algumas perguntas, né? Uma que ficou pendente até quando a gente estava começando a falar do coronavírus é o seguinte: uma das críticas mais recorrentes dos seus opositores, né, neste momento, é que os governos do PT deveriam ter construído mais hospitais e menos estádios de futebol para a Copa do Mundo. Ironicamente, inclusive, há estádios no Brasil que estão sendo usados para tratar doente por Covid, né, como é o caso do Pacaembu. O senhor se arrepende? Eu não. Deixa eu lhe falar uma coisa para você, querido. Primeiro, se esses meus opositores tivessem o mínimo de decência, eles iriam dizer que 63% de todos os leitos públicos nesse país foram construídos nos governos do PT. Eles deveriam dizer, ter a coragem de dizer, que eles, para tentar prejudicar o PT, no final de 2006, eles tiraram 40 bilhões por ano acabaram com a CPMF, tirando promessa que eu tinha feito para eles, que todo o dinheiro iria para o SUS, eles tiravam esse dinheiro do SUS. É só você fazer a conta do fim da CPMF até agora, quantos bilhões e bilhões e bilhões deixaram de entrar no SUS. Esses mesmos que falam que o PT, sabe, não fez hospital, o PT sozinho fez mais que todos eles juntos. Eles tiraram os mais médicos, dizendo que o Brasil tinha muitos médicos, e agora a gente percebe que está faltando médico em muitas cidades pequenas. Eles agora colocaram um ministro da saúde, veja que vergonha. Eu tenho orgulho do PT ter tido Padilha, ter tido Humberto Costa, ter tido o Quioro, ter tido o Temporão, sabe? De ministro. Esse cara colocou um cara, eu vi uma entrevista dele esse dia na televisão, ele me parece que nunca entrou numa UBS, ele parece que nunca entrou no pronto-socorro. Sabe? Me parece que ele é dono de uma empresa dessa de investimento. Sabe, esse negócio de oncologia, ou seja, eu acho, eu não sei se ele um dia já consultou alguém. Ele me parece, todas as entrevistas dele, ele parece que não sabe nada do coronavírus. Ele não tem uma decisão. Quer dizer, como é que é possível? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Se tem uma coisa, o PT não fez tudo. Certamente o PT cometeu muitos erros, mas todos eles juntos, não fizeram o que o PT fez. Eu vou repetir. 63% de todos os leitos públicos desse país foram construídos nos governos do PT. É isso. O senhor falou com relação ao ministro da Saúde atual, Nelson Teich, que foi colocado no lugar de Luiz Henrique Mandetta por Jair Bolsonaro, inclusive nesses processos que o senhor falou da troca. O senhor no começo da nossa conversa, defendeu o direito do presidente da República de trocar um ministro. E, nesse caso, houve a troca de Mandetta por Teich. Mandetta era uma pessoa que tinha uma posição diferente, digamos, antagônica de Jair Bolsonaro, porque ele defendia o isolamento social, né? E, mesmo assim, ele foi trocado porque o presidente simplesmente quis, porque o ministro estava ficando maior do que o presidente. O senhor também concorda com essa troca? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou repetir, a gente não tem dúvida do que estamos conversando aqui. O presidente da República, eleito democraticamente para exercer um mandato, ele tem o direito de trocar os ministros que ele quiser trocar, a hora que ele quiser trocar. O que a sociedade espera é que o ministro, ao trocar um ministro que não está bem, ele troque por um melhor. O Bolsonaro não trocou o ministro Mandetta porque ele não estava bem. Aliás, o Mandetta, é importante lembrar, ele é médico, ele foi contra o mais médico, ele fazia parte de uma elite médica que era contra o mais médico. Ele foi melhorando na medida que o coronavírus foi crescendo, ele foi percebendo que a biografia dele poderia ficar arranhada se ele não avançasse no cuidado da coronavírus. Ali, quando ele começou, veja, porque nada do que eles prometeram na televisão chegaram. Ontem, na reunião do diretório do PT, teve vários governadores falando. Não chegou quase nada, eles falam, mas as coisas não chegam. Ou seja, se manda um caminhão, manda um caminhão sem roda, manda um caminhão sem eixo, manda um caminhão sem volante, ou seja, não é possível. Então, o Mandetta, quando ele percebeu que ia sair, ele resolveu, divergir do Bolsonaro.
aí sai por cima da cara. Dizer que isso acontece na história de troca de ministro. Não é a primeira vez que os ministros saem atirando para sair com mais popularidade. Você está lembrado da briga da Aureliano Chaves com o Figueiredo? Você está lembrado? O Figueiredo foi viajar e o Aureliano ficou, e o Aureliano começou a falar um monte de coisa que o Figueiredo não concordava, ele ficou com o dobro de popularidade do Figueiredo. Depois ele foi candidato a presidente, acho que não teve 0,5% dos votos de 89. Então, o presidente da República ele tem o direito de trocar os ministros. O que a gente espera é que sempre que você troca para melhor. Você troca para melhor. Por exemplo, ele deveria ter colocado o ministro da Saúde, eu estou repetindo, eu não conheço. Então, eu não quero fazer julgamento pessoal. Mas, pelas entrevistas que a gente vê e assiste, ele me parece que desconhece o que é a saúde pública do Brasil. Ele trabalhava com fundo de investimentos. Ele é do ramo de ganhar dinheiro da saúde, ele não é do ramo de cuidar dos pobres. Esse é o problema. E é por isso, que eu acho que o Bolsonaro tem um profundo desrespeito com as camadas pobres da população brasileira, que não gosta, E vamos ver o que vai acontecer. Você sabe que eu sou um cara que eu gosto de respeitar as instituições, gosto de respeitar as pessoas que estão governando, mas eu acho que o Bolsonaro já passou do limite. Ele desrespeita as instituições, ele desrespeita a imprensa, ele desrespeita a sociedade, porque se tem uma coisa, como faz o William Bonner no Jornal Nacional, desculpe, ele, como presidente da República, ele deveria estar preocupado em dar palavras de acalento ao povo, orientação do povo. Ele quer que dizer, meu povo, pelo amor de Deus, é chato, mas use máscara. Se você vai ficar doente com máscara, sem máscara você pode ficar com muito mais facilidade. Lava as mãos sempre que possível, não vá a tal lugar aglomerado, não provoque. Eu tenho brincado, que eu vou dizer que esse vírus está para nós brasileiros como os soldados do Vietnã contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que aquele aparato de militar, de avião, chegava nas selvas do Vietnã, não via nenhum soldado e achava que era fácil ganhar a guerra. Daqui a pouco estava o vietnamita tudo dentro de um buraco, orientado pelo general, Giap. Ou seja, os americanos foram, derrotados e saíram com o rabo entre as pernas do Vietnã. Esse vírus está fazendo isso conosco, ele parecia nada, o presidente disse que era uma gripezinha, que o cara que é atleta como ele, ia tirar isso na urina, só faltou ele falar isso. Mas não é assim, é uma doença desconhecida, todos os cientistas estão alertando a gente, então é preciso cuidar das pessoas, e esse é o papel do presidente da República, ele tem que cuidar das pessoas. E depois, se ele quer falar de trabalho, qual é a orientação que a gente vai dar para as pessoas que precisam trabalhar nesse país? Qual é a garantia que nós vamos dar para as pessoas que querem trabalhar? Qual é o compromisso dos empresários de garantir a segurança dessas pessoas? E, ao mesmo tempo, nós temos que garantir que as pessoas fiquem o mais tempo possível, no isolamento, para a gente evitar que a pandemia ganhe no Brasil as proporções que criou no país do mentiroso Trump. Presidente, para a gente finalizar, o 1º de maio, né? Hoje é dia 30 de abril, amanhã é 1º de maio, é dia dos trabalhadores e trabalhadoras. As 6 maiores, né, centrais sindicais organizaram um ato unificado nesta sexta, né? E convidaram um leque muito grande de políticos para falarem, né? Vai ser um ato digital, online, né? Então, teremos Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, teremos Dias Toffoli, presidente do STF, foram pelo menos os nomes convidados, né? Ciro Gomes, os governadores Ciro Gomes, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, João Dória Júnior, Dilma Rousseff, Flávio Dino. E, dentre eles, o senhor e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já faz algumas décadas que vocês dois não sobem no mesmo palanque, né? O que isso significa? Não significa nada. Deixa eu te falar uma coisa. O Fernando Henrique Cardoso ele foi designado pelo Montoro, na época presidente do PSDB, para subir no meu palanque no último comício da campanha de 89, no Pacaembu. O Fernando Henrique Cardoso era o coordenador da aliança com o PT. Eles só foram no único discurso meu, que era o final no Pacaembu. Ele não gostava de subir em palanque comigo, porque quando a gente estava na rua pela campanha das diretas,
o seu Fernando Henrique Cardoso estava dando a volta por detrás do palanque e construindo com o Tancredo Neves o fim das diretas já e o avanço do mudança já. Porque naquela época